Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Finalmente, 2021, chegamos aqui. Feliz Ano Novo, certo, povo de Deus? Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz 2021! Feliz 2021! Sábado de manhã estamos aqui nos canais 24 e 524 da Claronet TV, aí com um tema que é empolgante, um ano épico para você, e para falar sobre isso temos aqui... Épico é bacana assim a palavra. Não, essa palavra já é assim, ó, para iniciar bem o ano e para falar sobre isso. Se eu fosse ter mais filhos, eu ia botar o nome épico. Tu vai deixar eu falar? Não. Tu vai deixar eu falar o nome? Ele começou 2021 do mesmo jeito. Não, do mesmo jeito. Não, piora. Será que vai piorar? Não, vai piorar, né? Porque vocês não estão deixando nem eu falar o nome do convidado, né? Ronald, deixa eu falar. Ronald, bem-vindo, Ronald. Muito obrigado. Ai, obrigada. Feliz 2021 aos nossos telespectadores, com muita energia, principalmente com muita saúde e vacina logo, logo. Ah, com certeza, vacina. Esse é o nosso desejo inicial para 2021. Certo, Que tal? Como que a gente inicia agora? Com vacina. Com vacina. É. E Tá aí uma sem boa, vacina. né? Sem vacina a gente também não pode ficar... Tá, com vacina, se não tem vacina, com máscara, com distanciamento ainda, porque, né, em breve com abraço e com muito amor, por favor, né, porque eu sou uma pessoa amorosa. E hoje vai ter o afetiva. Chutando Balde. Vai ter, Teremos ó. Chutando Balde. Vai ter Chutando Balde aqui. Fiquem ligados. Sim. E Samantha, tudo bem por aí? Tudo bem. Com essa cara serena, bonita. Vamos começar 2021 sereno, né? Serena. É, não Daí sei. dá uma semana, Rose, tá tudo... Já voltou é prazo tudo disso, normal. é prazo daquilo, né? É, vamos tentar manter a serenidade. Mas já que a gente falou em vacina, nós podemos pensar, já que é o início do ano, antes da vacina chegar na nossa parte física, uma vacina emocional, quem sabe? Pode ser. O que Opa, temos gostei. pensando de uma vacina emocional, então? Trazer dicas para os nossos telespectadores de como ter um 2021 épico. Olha, aí a gente começa bem. Até Mas, porque assim, vira o ano, o pessoal já começa muito motivado, né, Ronald? Muito, mas aí é que vem a importância de não deixar a motivação cair ao longo do ano. Motivação sem planejamento... Não tem como. A primeira coisa que eu sempre indico, né, para as pessoas é a questão do auto e do heteroconhecimento, independente da idade que você tem. Né? O nosso querido filósofo Sócrates já falava isso há 2.400 anos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Eu trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento de pessoas, há 30 anos gerindo pessoas, e eu posso dizer para vocês que as pessoas, independente da idade, não se conhecem. Então, para que o público também te conheça, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho do teu trabalho, porque isso é tão legal que eu acho que as pessoas merecem conhecer um pouco de ti. E quem é o Ronald? Com certeza. Ok, eu agradeço. Eu sou um ex-executivo, trabalhei durante 30 anos em grandes empresas, para citar as duas últimas, General Motors e Dell Computadores. E em 2010 eu fiz, como um eterno aprendiz que eu sou, eu fiz uma formação em coaching. Me apaixonei completamente pela área e vi também, como empreendedor que sou, uma possibilidade de empreender aqui no Rio Grande do Sul nessa área. Em 2010 se falava muito pouco, né, de coaching aqui no estado. Quem conhecia mais coaching eram psicólogas, eram o pessoal de RH, mas a população em geral realmente não conhecia. E aí, em 2010, eu fundei a Sociedade Gaúcha de Coaching. Agora, em 2020, por conta da questão da pandemia, o nosso foco das formações inicialmente eram formações presenciais, aí nós tivemos que nos reinventar, como muitos profissionais tiveram que se reinventar durante a pandemia.
pandemia, nós começamos a vender para o Brasil inteiro e aí nós criamos uma outra marca, que na verdade eu já detinha ela desde 2016, que se chama Instituto Internacional de Desenvolvimento Humano. Então agora o nosso foco é trabalhar coaching, trabalhar mentoring, trabalhar PNL, trabalhar várias áreas do desenvolvimento humano para o Brasil e para o mundo. E como é que isso pode ajudar o nosso público 60+, nesse ano de 2021? Pensando agora que as pessoas estão parando, pensando, se planejando para viver esse 2021, que ainda vai ser um pouco diferente, né? A gente veio de um 2020 delicado, as pessoas com projetos muitas vezes parados, e agora a gente está nessa tentativa de retomada, né, Samantha, Thiago? Porque as pessoas, lógico, têm a esperança, mas às vezes ficam também desesperançosos, né? Então tem muita gente que ficou aí esse 2020 em casa, certamente as pessoas tiveram perdas próximas, né? Então, como que a gente pode, né, manter um foco, ter metas, né? Eu sei que tem aquelas metas mais longas, mas a gente precisa das metas menores, né, para a gente poder atingir também um objetivo maior. Então, vamos falar desse planejamento, né? Como que... Vamos. Olha, a pergunta de vocês é excelente, né? 2020 foi um ano desafiador para todos nós. Eu costumo dizer que as duas últimas gerações não tinham passado por algo semelhante, só, na verdade, a geração dos nossos avós, que vivenciaram a Segunda Guerra Mundial. Nós não tivemos nenhuma situação parecida. E em relação à tua pergunta, Samantha, eu posso dizer o seguinte, tudo começa pela forma como você encara as coisas, né? O que eu costumo ensinar em sala de aula são os nossos filtros, a maneira como você encara os desafios. Eu quero deixar claro para o nosso público que eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu estou dizendo que é possível, né? Porque assim, o nosso cérebro, como qualquer parte do nosso corpo, ele é um músculo e ele precisa ser exercitado. Só que a gente exercita como? Nós exercitamos com pensamentos. Eu digo para os meus alunos em sala de aula que você tem que ter a capacidade, que poder é você pensar o que você quer pensar. Vou repetir, poder é você pensar o que você quer pensar. É fácil? Não, não é fácil. Eu trabalho há 10 anos com isso e no dia a dia não é porque eu trabalho com desenvolvimento humano e que eu formo coaches, que eu formo mentores, que o Ronald não tem problema. Eu tenho problema como qualquer um de nós aqui, né? Até porque sou empresário, sou empreendedor e ser empresário e empreendedor no Brasil é matar mais de um leão por dia, né? O Thiago sabe disso, né? O Thiago sabe disso. Então, muito mais do que você... é você saber como enfrentar os problemas, né? É você não deixar que... outro ponto fundamental, né, Samantha, você é psicóloga e deve receber isso no teu consultório, medo. Medo é uma palavra que ela é muito frequente em sala de aula conosco. Mas o que eu quero dizer para o nosso público? O medo, ele faz parte do ser humano. Nós temos, didaticamente falando, 3 cérebros, né? O do lado direito, que é o nosso cérebro emocional, o lado esquerdo, que é o nosso cérebro racional, e nós temos o nosso cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é aquele do tempo das cavernas, lá dos nossos antepassados, que ele só servia para uma coisa, luta e fuga. Ou seja, sobrevivência. E todos nós, e quem nos assiste, tem esse cérebro reptiliano. Ou seja, nós nos mantemos vivos porque, de alguma forma, esse cérebro nos mantém. Só que ele traz um peso muito grande, que é a questão do medo. E como é que eu trabalho o medo? Eu digo para os meus alunos o seguinte, você nunca vai deixar de ter medo. Só que, porém, contudo, entretanto, a tua coragem tem que ser maior que o teu medo. Por exemplo, eu poderia, nesse momento aqui, estar morrendo de medo de estar me expondo em público aqui, né? Mas, no entanto, a minha satisfação de cumprir meu propósito de vida, de dar um recado para o nosso público, de vir aqui ter a companhia de vocês nesse sábado maravilhoso de Ano Novo, é muito maior do que qualquer medo que eu possa ter.
Então, na verdade, a gente precisa aprender a dosar o nosso medo. O medo, ele é bom, porque, na verdade, às vezes ele impede que a gente faça algumas besteiras, bobagens. Então, tanto no negócio como na vida, tanto na empresa como na vida, mas ele precisa ser trabalhado. O medo, muitas vezes, Thiago, se ele não é dosado, ele paralisa. E ele paralisa a tua vida de uma maneira quase que inesgotável. Então, você tem que saber administrar isso. Quase igual a raiva. Exatamente. Sim, aí a raiva, aí você me deu um gancho para um outro item que eu penso que é fundamental e tem a ver com o tema, que é a inteligência emocional. E sobre inteligência emocional a gente vai falar no próximo bloco, porque agora o Thiago, muito inteligentemente, vai mandar um beijo para os nossos amigos e patrocinadores que neste ano novo continuam nos acompanhando. Mas que beleza, então... Thiago, cadê a cartola, Thiago? Mas eu não É ano novo e tu já tá esquecendo. Muita champanhe foi. Não, olha, Deus, ainda tá com a champanhe. Ainda vocês não estão, tá aqui, ó, transpirando ainda um pouquinho. Então, um beijão forte aí pro pessoal do Solar Anitta. Beijo forte aí, Clube 60, Sim. Moradia individual com serviços compartilhados, pessoal da Senescentes, Samiras, equipamentos médicos, que nós vamos estar com vários brindezinhos aí de hidratante que a Samiras vai disponibilizar para nós. Deixa para mim. Só quero. E Concept Med, esse aqui, ó, quer ter um robozinho bem bonitinho em casa ali para lhe auxiliar, para fazer aquela chamada de vídeo, para lhe acompanhar. Entra lá, conceptmed.com.br. Então tá, já voltamos. O Thiago adora roubar meu tempo. Já volto. Mais longe, oferecimento Solar Anitta, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos com este mais longe, festivo e de ano novo, aqui já em 2021. Eu posso dar uma dica? Pessoal, pega aquele talãozinho de cheque e já bota ali 2021, 2021, 2021. Mas tu Mas, tá... meu Deus do céu, olha... Já quer fazer dívida. Não, mas vai dar aquele Casas Bahia ali, sabe? Pra parcelar um monte de cheque. Tu tá fazendo dívida em 2021. E ainda falando de patrocinador aí, ó. Que não é patrocinador. Que não é patrocinador. Ô, Ronald, primeiro, vamos dar uma consultoria financeira pra essa pessoa e dar umas dicas do que fazer em 2021. Olha, eu confesso que não é muito a minha especialidade, mas eu tenho amigos que podem me ajudar. Podem ajudar, né? A gente pode ajudar a ensinar ele a usar o Pix, dessas coisas, tal, porque ele tá na era do cheque ainda. Os voador tem coisa melhor que Vamos falar de aquele bolinho de voador e tu assina. Não, vamos aguentar o Thiago 2021, né? Não, vamos falar de inteligência emocional para poder aguentar o Thiago em 2021. E aí, retomando inteligência emocional, o que é inteligência emocional? Olha só, diga-se de passagem, esse ano o best-seller, né, do Papa da Inteligência Emocional, Daniel Goleman, está fazendo 25 anos. Né? Então, foi uma riqueza enorme que ele trouxe de conhecimentos para nós. E inteligência emocional é a forma como você, como eu, como nós todos, trabalhamos as nossas emoções. Né? Todos nós temos os nossos gatilhos emocionais, e esses gatilhos emocionais, existe duas palavrinhas muito importantes que eu ensino em sala de aula, que se chama controle executivo. O que é o controle executivo? É o tempo de resposta entre o gatilho, quando a pessoa aperta o teu botão, aquele ruim, digamos assim, e o teu tempo de resposta. Então, para que esse controle executivo ele aumente o seu tempo, eu preciso trazer isso para o meu córtex pré-frontal, que é onde eu racionalizo as minhas emoções. Mais uma vez, deixando claro para o nosso público que isso requer o quê? Treino. Né? Já dizia o nosso querido Bernardinho,
o maior campeão de todos os tempos no voleibol, que treino forte, jogo fácil. Então, eu tenho que treinar. Tudo isso que eu estou falando aqui, algumas pessoas podem dizer, pô, mas ele falando parece muito simples. Não, não é simples. Não, realmente não é simples. Por isso que muitas pessoas começam, né, a fazer essa mudança e logo em seguida também já se frustram, né? Então, recebo, né, a gente falando da parte de consultório, muita gente frustrada por não conseguir manter, né, o comportamento, manter o pensamento. É porque, na verdade, as pessoas acham que eu vou começar hoje, amanhã tá resolvido. A gente ainda tá, não, é boa. Nós estamos na era do imediatismo. Exatamente. O que veio a pandemia foi pra gente, né, dar um passinho para trás, poder pensar um pouquinho na vida. Um pouquinho não, a gente pensou bastante. Eu acho que, né, todo mundo veio... Sair do controle automático, né, daquele dia a dia onde a gente não para pensar. Agora, a tua fala me deu um gancho interessante. Um dos itens que compõem a estrutura da inteligência emocional é a automotivação. O que é a automotivação, né? Se eu tenho um propósito de vida, eu tenho objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais claros, e eu sei que eu sou uma pessoa com baixa inteligência emocional, ou seja, o meu nível de resposta é muito rápido quando eu me sinto agredido, né? Mas eu tenho um propósito muito bem definido e eu sei aonde eu quero chegar, a minha automotivação faz com que esse controle executivo aumente. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um perfil de empresário, de empreendedor, então sou startupeiro assim como o Thiago, então nós temos uma tendência a fazer as coisas muito rápido. E quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, nós temos uma tendência a ficarmos irritados muito rápido. Então, isso é uma coisa que eu treino comigo mesmo, ou seja, aumentar o tempo entre o meu sentimento de ficar irritado e efetivamente ficar irritado. Porque se eu permitir isso, a minha mente ela não vai ficar adequada para eu poder criar e gerir os meus negócios. E Ronald, até a questão das emoções, assim, claro, eu trabalho com várias pessoas assim no dia a dia, prestador de serviço, colaboradores, os próprios clientes, e a gente percebe que no dia a dia tem pessoas que, para eu falar com a Michele, talvez eu tenha que falar no final do dia, porque daí eu tenho que falar com ela já ir para casa, porque daí ela vai digerir em casa e no outro dia ela vai estar legal. Do que eu chegar de manhã, falar para a Michele, ela vai passar o dia inteiro surtando e acabou o dia dela. Já outro, eu posso falar porque ele vai absorver muito bem, e vai seguir trabalhando normalmente. Então, às vezes a pessoa podia ajudar um pouquinho, né? Thiago, e já se apresentar assim, né? Tudo bom, eu sou o Thiago, tu pode me falar a qualquer momento. Ou não, eu sou o Thiago, me fala na hora que eu estiver saindo daqui, porque eu vou conseguir absorver melhor e amanhã eu tô legal contigo. Interessante que, assim, as nossas falas até parece que foram combinadas, mas nada foi combinado, porque tu me deu um excelente deixa, que é a questão do heteroconhecimento emocional. Porque uma coisa é eu me conhecer emocionalmente, outra coisa é eu conhecer a outra pessoa emocionalmente. E aí no coaching, no mentoring, nós trabalhamos muito forte com os perfis cerebrais ou os perfis comportamentais. Por exemplo, claramente aqui para mim, a Michele tem um perfil golfinho, você tem um perfil golfinho, né? Ela já tem um perfil um pouco mais analítico por ser psicóloga, mas também tem um perfil expansivo, então é você identificar isso. Deixa eu só entender, Ronald, eu tenho um perfil parecido com o Thiago? Meu Deus, olha só, agora eu tô... O golfinho foi por causa do nariz? Agora eu fiquei nervosa. Olha só, mas eu posso falar uma coisa? Pode. Eu amo golfinho. Ela tá tentando mediar o conflito. Porque eu tenho uma tatuagem nas costas que era pra ser um tubarão. E virou um golfinho? Ele é um golfinho. É um golfinho. Tu estabeleceu um conflito direto agora. Na verdade, assim, né, para não ficar, digamos, o pessoal entender o que eu quis dizer, o que acontece? Nós trabalhamos muito fortemente com perfis comportamentais na área do DISC. Né? DISC é uma ferramenta que nós usamos. É a ferramenta mais usada no mundo, mais de 60 milhões de pessoas já foram, a gente brinca que já foram discadas, ou seja, que já fizeram o teste, né? E essas pessoas, elas são divididas em 4 quadrantes.
né? Que é o dominante, o influente, o estável e o C é o... Não estou me lembrando agora, mas enfim, são quatro quadrantes. Então, o que acontece? Eu, como um especialista da área, eu olho para você, eu consigo definir imediatamente qual é o teu perfil. E aí que entra o que você falou, Thiago, que é a questão do você saber o momento exato de interagir com a pessoa, que nós chamamos de rapport. Uhum. O que é rapport? Na verdade, o que eu fiz entre vocês é criar um elo de rapport. O rapport é uma palavra francesa que significa conexão. Né? Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu digo o seguinte, ó, não há maior injustiça do que você tratar pessoas diferentes de maneiras iguais. Porque todos nós e o nosso público deve conhecer aquela frase. Repete de novo. Eu vou repetir, mas antes eu vou falar a outra que todo mundo conhece. Trate o outro como você gostaria de ser tratado, certo? Essa todo mundo conhece, essa é a regra de ouro. Não, a gente botou essa regra de ouro abaixo. Nós criamos uma regra de diamante. Qual é a regra de diamante? Não existe maior injustiça do que tratar pessoas diferentes de maneiras iguais. Por que eu estou falando isso? Você é um universo, eu sou um universo, o Thiago é um universo, a Samantha é um universo, as pessoas que nos assistem, individualmente falando, são universos completamente diferentes. Mas aí tu ser um líder e tu conseguir absorver isso para trabalhar com as pessoas é algo... Não é fácil, daí né? Precisa treinar esse líder, né? Para poder... Ó, tu não aponta o dedo para mim. Eu aponto o dedo para onde eu quiser. Foca em mim. São iguaizinhos. Iguaizinhos. Por isso que eles brigam tanto, sabe? Mas, né? Mas, Ronald, eu já tinha feito essa leitura. O Ronald, só para confirmar a leitura. As nossas reuniões do ano passado pegava fogo, assim, ó. Nossa! É verdade. Ainda bem que nós estamos falando de inteligência emocional. Né? Porque, na verdade, assim, tu sabe que pensando, assim, eu me recordo de uma vinda para a RDC, em que eu fiz um comentário pro Thiago, assim, e aí ele respondeu, e eu falei de novo, e ele respondeu, e eu falei de novo, e eu digo, que bom que tu tem uma capacidade boa de ouvir, né, Thiago? E ele disse, minha mãe disse que eu ouço bem. Ouve nada. Mas, né, fazer o quê? Olha a cara desse cidadão, né? Mas aí, assim, o que eu vou te dizer? Que é um cidadão bom. Pensa numa pessoa de coração bom. Qual é o lado PNL, né, que eu olho para um lado para poder pensar alguma coisa que eu vou falar para ela. Não, mas fala é para a esquerda aqui, né? O que é PNL? É para a esquerda aqui que eu penso em alguma coisa que eu posso responder para ela, né? Na verdade, a PNL, ela é uma parte... Que é a programação neurolinguística, né? Ela trabalha com várias situações, diferente, por exemplo, do coaching, que trabalha a parte, digamos assim, racional. A PNL, ela trabalha a parte do inconsciente. Né? Tem um grande amigo meu que é um dos maiores especialistas brasileiros de PNL, inclusive mora aqui no Rio Grande do Sul, quero saudar ele, o Marcos Moraes. Né? Ele tem uma escola de PNL e ele tem uma frase que eu gosto demais e que eu repito também. Né? Ele diz, aquilo que acontece na infância nem sempre fica na infância. Por quê? A nossa mente, ela é como se fosse um hard disk, né? Ou seja, uma memória de computador. E todas as nossas memórias, as mais fortes, ela tem envolvimento emocional. Seja para o lado positivo ou seja para o lado negativo. Então, o que acontece? Se você sofreu, por exemplo, algum tipo de trauma, algum tipo de fobia, alguma situação estressante na infância, você vai levar isso a vida toda, até o momento que algum programador de PNL, né, você fazer uma sessão e ele reprogramar a sua mente. Por isso o nome programação neurolinguística. Ronald, posso só fazer... Então, pensando assim, 2020 foi um ano bem pesado para muita gente. Né? A gente teve um ano difícil, com muitas perdas, foi um ano que as pessoas tiveram que voltar para casa, com convivências, se deparar muitas vezes com famílias e com organizações familiares que daqui a pouco não estavam mais acostumadas. 2021 está aí. Como é que as pessoas podem
se repensar, se reprogramar, se reestruturar. Porque é isso, né? Esse nosso programa é para a gente repensar esse ano, se reprogramar. O que a gente pode dizer para essas pessoas, né? O que a gente pode dizer para o nosso público nesse 2021? A tua pergunta é excelente. Em primeiro lugar, lembrar o seguinte, que nós temos que viver o hoje. Né? Não é à toa que o hoje, o nome é presente. Ou seja, o presente é uma dádiva divina que todos nós temos de estar aqui, né? O pessoal que nos assiste, bem ou mal, nós nos safamos desse período, né? Graças aos nossos esforços e quem tem fé. Outro ponto importante dentro desse contexto todo. Mas o que eu quero dizer? O passado ele não volta mais, gente. Ele não volta. Se você ficar vivendo, colocando... Tem outra frase, eu gosto de falar frases porque eu vou linkando com os assuntos. Tudo que você foca se expande. Tá? Isso não é o Ronald que está dizendo, as neurociências explicam isso. Tudo é feito de energia, tudo que nos circunda é energia. A energia mais sutil é a energia do nosso pensamento. Então, o que acontece? O passado ele não volta mais. O ano difícil que nós tivemos de 2020... ele não retorna mais. Eu ficar colocando a minha energia naquilo que passou, isso não vai agregar valor nenhum na minha vida nesse momento. Então, primeira coisa, bota um X em 2020. Segunda coisa, olha para o presente e faz o planejamento que o Thiago falou, né, no bloco anterior, mas um planejamento hoje, nós temos que fazer planejamento de no máximo 1 ano, gente. Aquele planejamento que nós conhecíamos empresariais de 5, 10 anos, aquilo caiu por terra. Porque nós estamos vivendo hoje num mundo chamado VUCA. Né? Alguns dizem que aqui no Brasil é um muvuca, né? Mas tudo certo. Né? E o que é VUCA? O mundo VUCA é um mundo volátil, é do inglês, são 4 letrinhas do inglês, né? Mas é volátil, o U é de incerto, traduzindo para o português, o C é de complexo e o A é de ambíguo. Né? Isso aqui foi um conceito que os americanos, o exército americano criou na guerra do Afeganistão, né? Quando eles invadiram o Afeganistão, e então eles viviam numa situação VUCA. E hoje nós estamos vivendo esse mundo VUCA. Então, a segunda dica que eu dou é faça um planejamento de curto prazo dentro daqueles objetivos que você deseja para o teu ano e foca neles. A metodologia do coaching, pessoal, é muito simples. É foco mais ação igual a resultados. Aí vocês vão dizer, poxa, mas uma coisa tão simples funciona? Funciona, se não funcionasse eu não estava aqui hoje. Em 2010 eu abandonei uma carreira executiva dentro de uma grande empresa como a Dell Computadores para me tornar empresário em cima dessa metodologia. Foco mais ação igual a resultado. Mas eu vou problematizar. Vamos lá. Que a gente estava antes do programa já falando e já problematizando, né? Vamos lá. Hoje, muito a gente escuta, né? Tem coaching disso, coaching daquilo, né? Eu falo mesmo como psicóloga, porque tem muitos... acho que as técnicas se complementam, né? Elas não são excludentes, né? Só que a gente tem que buscar profissionais qualificados, né? Então eu queria que você trouxesse essa visão também, porque eu sei que tem aí uma lei em Brasília também, que você estava me falando, que é um dos... projetos de lei. Projetos de lei. Isso. E tal. Então é bem importante eu trazer isso, procurem profissionais qualificados, né? Perfeito. E isso em todas as profissões, tudo, né? Dentro da psicologia, da assistência social, os médicos, enfim, né? E que não precisa ficarem brigando, né? Tem espaço para o psicólogo, tem espaço para o coach e tem espaço para o consultor. E para o mentor também. E para o mentor também. Então, só não chegar aquele coach que diz que é psicólogo, e diz que é consultor, e diz que é mentor. Na verdade, tem que ter as suas A gente pode muito bem trabalhar junto, né? E se qualificar. Não tenha dúvida. Mas me fala como buscar um profissional. Você me trouxe uma deixa maravilhosa, né? Em primeiro lugar, assim, deixar claro para o nosso público que o coach, ele não é um psicólogo e ele não está autorizado a fazer terapia.
Ô, Glória! Tá? Isso a gente... Isso sim é uma informação importante. Sim, ele não está autorizado a fazer terapia. O terapeuta, ele trata questões de fobias, questões sintomáticas, questões ligadas ao passado. Qual é o foco de um coach? Trabalhar do presente para o futuro, o que nós chamamos de ponto A e ponto B. O ponto A é o estado presente, é o aqui e agora, e o ponto B é o estado futuro, são os objetivos que eu quero atingir. Tá? Então, eu penso que esse esclarecimento é importante porque é uma coisa que eu defendo muito em sala de aula. Nós já tivemos muitos problemas com a classe, né, da psicologia por causa disso, porque alguns profissionais de psicologia entendiam que nós estávamos invadindo o espaço. E isso não é verdade. E você sabe, e já te interrompendo agora. Não, vamos lá. É muito bacana quando pacientes meus, assim, que eu acompanho, vão fazer uma técnica alternativa, vão fazer um relaxamento, reiki, complementar. Integrativas. Isso aí, complementar integrativa. Como é rico, porque pode despertar uma coisa e a gente trabalhar na terapia. É a mesma coisa, um processo de coaching e tal. O paciente traz e fica muito mais rico ainda, né? A gente trabalhar tudo isso. Porque às vezes desperta e a pessoa não sabe o que fazer com isso. Exato. Então, num processo psicoterápico, a gente abarca. E até deixa eu puxar uma questãozinha que o Ronald comentou agora, e que até eu vou ler aqui rapidinho. Não é verdade que as pessoas param de perseguir os sonhos porque envelhecem. Elas envelhecem porque param de perseguir os sonhos. Perfeito. Gabriel Garcia Marques, bruxo. Então, na verdade, porque a pessoa deixou de pensar no ponto A para o B. Exatamente. Ela pensa do A para o passado. É isso. Exatamente isso. É isso aí. Então, isso foi uma das dicas que eu dei agora. Né? Quer dizer, não olha para trás. Porque o que acontece? A pessoa independente de ser na empresa, independente de ser na vida, que às vezes a gente percebe muito com idosos, né? Deixaram de ter um objetivo na vida, deixaram de sonhar com algumas coisas. Porque o que acontece? Quando você olha em demasia para o passado, você tem a dor. Quando você olha em demasia para o futuro, você tem a ansiedade. Então eu tenho que viver o hoje pensando o seguinte, tá, mas o que eu quero para a minha vida? Lembrando que, falando ainda do planejamento, né, que a gente está emendando os assuntos, mas eu já volto no que a Samantha perguntou. Não, nem te preocupa com a Samantha, a gente vai tocando aqui. Vamos até seguir aqui, vamos até fechar aqui, nós dois golfinhos, a gente deixa a Samantha já. Falou que é a sensata do programa que sou eu. Então, na verdade, psicóloga, a interpretação é tua, tá? Sensata e com boa memória, a gente estava lá. Porque a memória é a dela, né? Puxa. Voltando pro Ronald. Voltando. Então, assim, o planejamento ele tem que ser feito do aqui para frente, mas eu vou tirar um tempo do meu aqui e agora, né, para fazer o planejamento. E depois o que eu faço? A partir do momento que eu tenho foco e eu ajo em função desses objetivos, eu passo a ter o quê? Um propósito de vida, né? E esse propósito de vida faz toda a diferença. Agora, retornando ao que a Samantha perguntou... E com planejamento, alguns alcançáveis, né? Então, a gente pode ter um Mas é por isso que as pequenas metas são importantes. Eu diria assim, por que eu falo planejamento de 1 ano, né? Quer dizer que a pessoa não pode ter um planejamento de 5 anos? Pode. Claro que pode. Mas é que hoje, como a vida está muito rápida, nós recomendamos 1 ano para que a pessoa ela faça revisões periódicas. Né? Para ver se ela está realmente focando naquilo. Tá? E a questão que a Samantha perguntou, né? Realmente, nós temos hoje 4 projetos de lei em Brasília, né, para a questão da regulamentação da profissão de coach. Né? O coach, a profissão sofreu um bombardeio midiático no 2º semestre de 2019, né? E eu tive em Brasília 2 vezes justamente defendendo o coaching. Né? E esses 4 projetos de lei, eles versam sobre o mesmo tema, que é a regulamentação. Porque o que aconteceu? Como o coach ele estourou nos últimos 20 anos no Brasil, infelizmente surgiram muitas escolas, os oportunistas, né?
que entregam um curso de final de semana, por exemplo, e certificam uma pessoa para ser coach. Gente, ser coach... Eu posso dar um cursinho, então, e dar um certificado para alguém? Claro que não, né? Não? O correto não, mas tem muita gente que faz. Porque o Thiago tem isso, o Thiago tem aquilo, o Thiago tem aquele outro, vou dar um cursinho e dar um certificado. E, gente, sabe o que é o pior, Thiago? É o seguinte, um coach, ele mexe com uma vida. Claro. Eu costumo dizer em sala de aula que ele pode levantar como ele pode destruir uma pessoa. Então, só para dar uma noção de carga horária, a nossa formação tem 126 horas, a nossa formação. São 96 horas presenciais ou agora online, né, enquanto não voltar à vida normal presencial, e mais 30 horas de prática com pessoas para depois a gente certificar. Eu tenho orgulho da nossa escola ter 24 sessões práticas. Nenhuma escola do Brasil tem 24 sessões práticas para certificar uma pessoa como coach. E até, Ronald, eu brinquei, mas até para que o pessoal saiba, eu recebo várias ligações. Thiago, faz uma consultoria comigo. Thiago, faz uma mentoria comigo. Thiago, como é que eu posso organizar meu plano? E eu sempre indico. Eu posso, quando a gente pode fazer uma reuniãozinha, tomar um café, mas eu vou te passar o contato do fulano, vou te passar o contato do ciclano. Por quê? Porque não é o meu know-how. O meu know-how é moradia para idosos, é fazer bem o que eu estou disposto a fazer. Então, não prestar uma consultoria para criar um... Mas tu sabe que assessoria educacional quem faz sou eu, né? Mas aí eu passo teu contato. Isso aí, né? Exato, mas não entramos nesse detalhe agora. O famoso dai a César do que é de César, né? Cada um no seu... Exato, mas a gente sabe que quando surge a oportunidade, perfeito, Ronald, eu faço para ti ali, transfere ali 2, 3 pilinhas ali para minha conta ali, eu já te assessoro aí por um período. E é isso que acontece, porque eu vi essa massificação, esse menosprezo pelo coaching, não é bem essa palavra, mas foi essa que eu achei agora. A massificação, né? E de assim, é a pessoa que não deu certo na vida resolveu ser coach. Ser coach. Mas eu posso pegar esse gancho? Claro. Isso aconteceu também com a PNL na década de 90, isso aconteceu também com os consultores, que diziam, eu me lembro bem, porque na década de 80 e 90 diziam o seguinte, quem ficava desempregado virava consultor. E você trouxe a seguinte colocação antes. Ronald, mas hoje tem coach para tudo. Eu apoio que tenha coach para tudo. Sabe por que eu apoio? Por um motivo muito simples. Quando você sai, por exemplo, um advogado da faculdade, claro, guardado as devidas proporções, porque tu não pode comparar uma graduação com uma formação, tá? Mas o bacharel, ele não é especialista em nada. Eu uso essa metáfora com os meus alunos. Eu digo, você vai sair daqui, entre aspas, né? Bem entre aspas, não quero que o pessoal da área médica fique bravo comigo, um clínico geral. Na verdade, sai um generalista. Um generalista, essa é a palavra. Um generalista. E aí a pessoa ela se especializa. Então, por exemplo, eu sou um coach executivo. Por que eu sou um coach executivo e mentor de executivos? Porque a minha vida durante 30 anos foi dentro de organizações. Toda a minha experiência é embasada nisso. Agora, por exemplo, uma pessoa que trabalha com finanças. Ela faz uma formação em coaching. Por que eu me apaixonei pelo coaching? Porque ele fez um merge, né? Ele fez um match, melhor dizendo, entre os meus conhecimentos de negócio que eu trazia com técnicas e ferramentas que eu pude juntar. E isso qualquer pessoa pode fazer. Então, se uma pessoa, por exemplo, atua dentro da área de finanças e ela faz uma formação conosco e ela quer ser um coach financeiro, ela pode. Claro. E não tem problema nenhum nisso. E até por questão negócios, maior ascendência que eu tive foi quando eu tive vários, no caso não coach, mas vários mentores e consultores. Por quê? Porque eu vivia muito atrapalhado. Então eu percebia que eu perdia muito tempo, às vezes, com coisinhas simples do dia a dia, mas que aquilo ali me tomava uma manhã inteira. Então, Thiago, eu consegui organizar bem as minhas rotinas
e delegar. Tu vê. E deixa só eu concluir. Tu gosta de me cortar, né, tia? Mas deixa só eu concluir. Chegou 2021. Gente, é ano novo. Eu não posso te abraçar, não posso te abraçar, mas ó, aqui, sinta-se abraçada, tá? Mas 2021, tagarela. o empresário, a pessoa que, vamos supor, ela não está acima de ninguém, mas às vezes ela não tem pessoas para cobrar ela. Então isso é uma dificuldade muito grande que o empresário se tratando também do público idoso, muitas vezes não tem mais aquela pessoa que cobre um pouquinho. Então, por isso eu vejo a importância de tu ter um mentor, tu ter a questão do consultor para organizar. E eu já tive trabalho com coach também, onde eu tinha algumas metas, onde eu tinha alguns planejamentos, e isso me dava um resultado absurdo, assim, né, de positivo. E, Thiago, a essa altura, o nosso público deve estar se perguntando, né, Michele? Olha ali. Olha meu sofrimento. O nosso público deve estar se perguntando, mas qual a diferença entre um coach e um mentor, por exemplo? Muita gente não sabe. Então, né? Mas isso a gente só vai poder responder no próximo bloco, Okay. né? E a gente não tem mensagem? Então, as mensagens também a gente não vai ouvir agora. Mas a gente vai ouvir os parceiros. A gente vai ouvir os parceiros. Mas que tal? Então tá. Tô falando, ele tá falando demais, meu Deus do céu. Tu vê aquilo que a gente comentou, que a Michele, ela já fica, tu viu que abalou emocionalmente. Na verdade, a minha inteligência emocional é aquele tempo de resposta que a gente tem entre uma ação e a resposta. O tempo de resposta da minha mãe era o chinelo. Ah, não, eu tenho um tempo de resposta melhor e te digo, pega a cartola, meu bem. A cartola. Poxa, hoje eu tô esquecendo da cartola. E depois tem o balde, hein? Vai ter o balde aqui, a cartola. Bote essa cartola e chame. Aí que agora é hora de faturar para os parceiros, hein? E lembre que o fechamento é meu. Tá, não vou encerrar. Obrigada. Salzem Logística. Posso falar dos parceiros? Pode. Tá. Salzem Logística de Alimentos, LS Farmácia ali no bairro Moinhos de Vento, fantástico. Vai lá e fala com o Fábio, pede um descontinho para ele, hein? Home Care Salute, Social Express, ó, sempre bonitaço. Clay Model, Off Store, Pimenta Mimosa. Bah, mas tu tá cheio de patrocínio só pra ti. Obrigada. Graphic Store, beijão, Dudu, forte abraço. WLP Arquitetura, Wagner, tamo junto. Tá, não encerrei. Eu sei que não. Agora é contigo. Ah, muito obrigada. Então, gente, já voltamos no próximo bloco. Um beijo. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente. Voltamos aqui para um 2021 épico e pensando nisso a gente convidou algumas pessoas para nos darem algumas mensagens aí para que esse ano novo comece inspirador e com uma mensagem de eu tenho uma mensagem. Não agora, Thiago. Não. Antes do convidado. Por favor, primeiro os nossos mensagem convidados. Da pandemia 2020. Fala mais perto, por gentileza. Obrigada. Olá, que alegria falar com você neste primeiro programa de 2021. Eu me chamo Marcelo Perpétuo, eu sou psicólogo clínico, eu sou teólogo, pastor aqui em Porto Alegre, na Igreja Batista do Passo da Areia. Queremos começar o ano de 2021 com esperança, com fé. Reconhecendo sim que 2020 e que a pandemia trouxe muita dor, muito sofrimento, mas que nós queremos olhar para frente e olhar para frente com esperança, olhar para frente com fé. Para isso, talvez tenhamos que fazer como os discípulos de Jesus, que disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Quem sabe esta é uma boa oração para começarmos o ano, pedindo que Deus aumente a nossa fé, que Deus aumente a nossa esperança, que Deus aumente a nossa confiança nele. Porque sem confiança em Jesus, nós não temos como
seguir em frente. Sabe que o salmista, no Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ah, mas eu tenho uma certeza, só entrega quem confia. E o ano de 2021 será um ano que nós precisamos aumentar a nossa confiança em Deus. E se isso acontecer, certamente nós iremos entregar a nossa vida, a nossa família, tudo que temos, tudo que somos nas mãos de Deus, que é o que melhor cuida de nós. Por isso eu quero desejar a você um ano de 2021 abençoado e que você tenha muita fé em Jesus, para que você possa enfrentar com graça e sabedoria e discernimento todos os desafios que porventura esse ano te permitir passar. Um feliz 2021 para você. Olá, queridos amigos do programa Mais Longe da RDC TV. Eu sou Maura Molter, psicóloga, e trago aqui uma reflexão de final de ano para todos nós. Necessitamos de ritos de passagem para dar sentido a finais de ciclo e a inícios de novas etapas em nossas vidas. Por isso, a passagem do Ano Novo é tão significativa na maioria das culturas. Porém, o ano de 2020 foi completamente atípico, pelas situações enfrentadas, pela perda de pessoas queridas. Nunca a consciência de que estamos em constante processo de transformação e mudança sob a face deste planeta foi tão presente. Nunca antes tivemos de modo tão concreto a consciência da fragilidade das nossas vidas e a necessidade de pensarmos como comunidade como um todo, protegendo uns aos outros. Para que possamos tirar algum proveito dos desafios apresentados ao longo do ano e para realmente aproveitar o empurrão que a vida nos deu, é preciso a consciência de embarcar em 2021 ousando desejar muito mais do que um feliz ano novo, mas sim que possamos iniciar este ciclo numa perspectiva mais lúcida, mais madura, mais solidária, mais espiritualizada, mais engajada no cuidado consigo mesmo e com o próximo. Que possamos despertar numa nova versão de nós mesmos e com um novo olhar sobre a vida. Ouse amar mais a si e ao próximo. Ouse amparar mais, perdoar mais, ter mais compaixão, gentileza, fé. Que a premissa do ano que se renova seja de um feliz novo eu. Ouse ser um ser humano melhor. Aê, brigadão Marcelo pelo vídeo. O Marcelo ele é pastor na Igreja Batista, aqui em Porto Alegre. Obrigado pelo vídeo. Muito obrigada, e também as outras mensagens aí que a gente acabou de ouvir. Acho que é super importante a gente receber nesse momento aí um pouco de luz, um pouco de esperança. E tem que ter fé, né? Sim. Opa! Na verdade, assim, não importa a fé, o importante é ter fé. Não importa a religião, o importante é ter fé. Tu não falou não importa a fé, o importante é ter fé? Não, Vai dar falha. Vai dar, tu falha, tudo Ele bem. te ajudou, né? Tu viu só? E tu acha que eu só fico te boicotando, né? Não, tu me ajudou. Independente, né, da religião, é muito importante. A fé, ela... E falando em fé, nós temos um convidado que vai falar com a gente agora ao vivo. Ao vivo? Sim, porque este sim é da minha fé pessoal. É daqui de Porto Alegre? Não, é lá da De Novo Bahia. Hamburgo? Não, é Sapucaia? da Bahia. E Viamão? é o meu queridíssimo. É o meu queridíssimo Padre Rogério. Está aqui conosco e vai falar com a gente direto da Bahia de Lauro de Freitas. Ele já participou aqui com a gente, Já. viu, Ronald? E ele, assim, é nosso... Como é o padre da Michelle, já é o nosso aqui do Mais Longe. Já é o nosso também. Padre do Mais Longe, porque ele participou com a gente na festa junina e ele vai realmente nos dar uma mensagem aí para iniciar esse 2021. A ausência de Tiago é sempre a Páscoa. Tu viu só? E enquanto o padre não aparece aqui para nós, a questão da fé ela está ligada à longevidade muito forte, né? Sim. Opa! Então ela está entre as 5 zonas azuis, né? Então, eu não vou lembrar agora qual é a ilha, mas que está ligada à religião adventista. Então, que tem esse estudo, né? Que a fé nessa determinada região, ela contribui muito para uma longevidade saudável, né? Então a gente sabe da alimentação, sabe da atividade física e a questão
da espiritualidade, né, Samantha? A fé, a espiritualidade, enfim, elas corroboram para um bem-estar emocional da pessoa, né? Porque é uma forma, a pessoa se sente acolhida, aconchegada. Deixando, né, claro a diferença entre fé e religião, né? Com Que certeza. Às vezes as pessoas elas confundem muito, né? Eu já conheci muitas pessoas extremamente espiritualizadas e que não frequentavam igreja nenhuma, e o contrário é verdadeiro. Né? Ah, sim. Então, cadê Padre Rogério? Por favor, Padre Rogério, nos dê bom dia, nos dê a bênção, inclusive, Padre. Bom dia. Estão me ouvindo? Agora sim, Padre, bênção. Oh, que alegria poder estar com vocês. Como vai, Samantha, Tiago, querida amiga Feliz Michele? 2021. Bom poder estar mais uma vez com vocês. Que né? bom. Que bom, Padre, bênção. E que possamos ir cada dia mais longe. Oh, maravilha! Então, Padre, a gente lhe convidou para estar aqui com a gente nessa manhã de sábado, para lhe ouvir, então, para que o senhor possa abençoar aqui o nosso ano de 2021 e trazer uma mensagem aí para os nossos telespectadores aqui do Mais Longe. Claro, e olha, fico muito feliz pelo convite, agradeço muito a toda a sua equipe, que são muito atenciosos, né, a todo o povo do Rio Grande do Sul. Da outra vez eu já havia anunciado que eu sou um paranaense morando na Bahia, né, trazendo essa mensagem de forma sulista, né, com toda essa garra que nós temos aí do Sul, e morando na Bahia já há 20 anos. E eu trago um texto do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque estou contigo. Não te apavores, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleci. Sim, eu te ajudei. Eu te sustentei com a minha mão destra justiceira. Em alguns textos trazem com a minha mão vitoriosa. E é dessa vitória de Deus que eu quero falar com vocês, né? Vivendo a graça já dessas primeiras horas do ano de 2021. Talvez alguns queiram pensar que 2020 não existiu. É difícil trazer talvez algumas lembranças do ano de 2020, mas faz parte da nossa história. Nós não temos como negar este ano que passou. Mas fazer com que 2021 venha com uma experiência forte em Deus, na experiência de fé, pode nos ajudar a perceber que essa história vivida no passado, que talvez não nos traz boas lembranças, mas vai nos ajudar a compreender um mundo melhor. Nós não podemos fazer novos dias esquecendo do nosso passado. Tiago falava muito bem aí que ele conhece muita gente que tem espiritualidade, porém não tem religião. Isso é muito bom ter claro em nossas cabeças, porque nem sempre o fato de você ter uma espiritualidade, você ser um homem, uma mulher espiritual, necessita de você ter uma religião. Agora, aqueles que vivem uma religião têm um compromisso de ser testemunhas fiéis do Cristo e de uma instituição que representa. Então, aqueles que são católicos, que são evangélicos, que são da Umbanda, que são do Candomblé, que são espíritas, não importa qual religião que você participa, você faz parte de um grupo, né, de uma comunidade, você exerce a sua espiritualidade naquele lugar. Mas eu gosto de sempre lembrar, independente da religião, nós somos irmãos de humanidade. E foi isso que 2020 nos ajudou a compreender. Nós somos irmãos de humanidade, todos com um único propósito: fazer com que o ser humano viva na graça do respeito, da justiça, da verdade, né, como a própria palavra nos lembra, viver em abundância, né? Viver em abundância em Cristo, viver em abundância nas nossas crenças, viver em abundância na experiência mais profunda do amor que devemos ter um pelos outros. Se queremos ir mais longe, né, que possamos também amar mais, né, perdoar mais, dizer coisas muito simples, né? 2021, que seja o ano que a gente possa dizer:
eu te amo, muito obrigado, você é importante para mim. É o ano que nós devemos parar algumas coisas que nós estamos vivendo na agitação diária para olhar para a nossa família, nos reunir com os nossos amigos, nas coisas mais simples, sempre se preocuparem em grandes fortunas, de ter que gastar. Apenas convide seus amigos na sua casa para uma conversa e diga a eles o quanto eles são importantes na sua vida. Vamos nos perdoar. A gente carrega tanta coisa ruim no coração e depois esses sentimentos só nos destroem. Quer coisa pior do que me ligar ao outro pelo sentimento do ódio, do rancor, da vingança. E talvez o outro nem sabe que você existe. E você está preso com esses sentimentos, né? Isso me dá dor física, isso me gera um câncer. Está na hora da gente ter a coragem de nos ligar ao outro pela relação do melhor sentimento que existe, do amor. E quem, de repente, na construção desse amor do dia a dia, não foi capaz, nessa construção histórica, de permanecer na nossa vida, esses a gente reza por eles, ou talvez alguns a gente nem vai lembrar mais deles, né? Mas vamos olhar, ter um olhar atento para aqueles que realmente valem a pena, né? E para aqueles que realmente nos ajudam a construir caminhos novos. A exemplo de Nossa Senhora, e anula sua vida para um projeto que era para beneficiar a humanidade. E possamos nós também, às vezes, anular um pouco do nosso eu, das nossas certezas, né, por amor a esse que está do seu lado, né, na simplicidade, e simplesmente dizer: você é importante para mim do jeito que você é. Não vamos exigir do outro, né, aquilo que nós queremos, né, mas sim acolher o outro do jeito que ele é. É um pouco dessa mensagem que eu trago para o ano de 2021, junto com vocês aí do Mais Longe, né? Eu tenho sempre dito para meus paroquianos aqui na Bahia: chegar no fim dessa pandemia, vivos e sem dívida, já é uma grande vitória, né? O restante a gente corre atrás. Padre, muito obrigada, Padre Rogério. Muito obrigada mesmo. Feliz ano, feliz 2021 para ti. E assim que passar isso, eu vou pessoalmente aí. Nós vamos tudo para Bahia. Vamos tudo para Bahia. Olha, pouso tem e a missa tá garantida. Muito obrigada, Padre Rogério. Prometa nada a padre, que padre não esquece, viu? É verdade. Muito obrigada, Padre. Obrigadão. Tchau, tchau. Anotadinho nos pés de Nossa Senhora. Amém. Samanta, Tiago e Michele, na Bahia em 2021. Amém. Janeiro eu tô aí. Janeiro não. 14 de janeiro eu tô aí. Então tá. Samantinha, temos dica de filme? Temos. Eu assisti recentemente o Segredo Ouse Sonhar. Chegou a assistir? Não, chegou a assistir? Tem agora... o que? Um mês atrás, eu acho que deve ter lançado. E eu adoro o livro O Segredo. Esse é uma fração eu li o ali. livro, O Segredo. Eu vi O Segredo umas 25 vezes. Documentário? O documentário umas 25 vezes, quando ele era DVD. E esse filme vale a pena, Michele? Vale a pena. Viu só como a gente é? E... Como assim, tu já viu? Tá vendo? O filme? Aham. Então tá. Já vi. A gente é assim, tá. Olha só, vocês querem... Chuta o balde logo, Thiago. Tá. E depois eu falo dos parceiros. Sim, tá, chuta o balde. Que é comigo também. Chuta o balde, Thiago. Mas o chutando o balde desse Ceguinho, tu não sábado... quer que eu fale dos parceiros? Pode falar dos parceiros, então. Eu posso falar. Obrigada. Ai, meu Deus do céu, agora tá tudo melado. O chutando o balde dessa semana, desse sábado, vai para quem aglomerou no Ano Novo. Então a gente soube de várias festas, várias famílias se aglomerando e se reunindo, então isso, pessoal, não pode acontecer. A gente precisa ter um certo cuidado para que as coisas retomem, que a economia continue de uma maneira adequada, mas nós temos que tomar cuidado nos momentos que a gente não está trabalhando, nos momentos que a gente não está no dia a dia. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então, o pessoal aí que aglomerou no Ano Novo, tá?
E vamos com tudo para 2021. Um sucesso, desejo um sucesso muito grande a todos os empresários. Não desistam, muito foco, planejem, se organizem, então que tudo se reinventem, que todo mundo precisou se reinventar em 2020 e acredito que tiramos muitas lições boas de tudo isso. Então, vamos com tudo para 2021. Mas eu quero escutar a palavra final, né? Eu fiz uma fala quase igual a do Ronald, né? Tu viu? Não, eu quero escutar o Ronald agora. Por favor, né? Mensagem final, já agradecendo a sua participação aqui. Deixa uma mensagem para o nosso público e para a gente aqui também, com Bom, certeza. pessoal, quero agradecer ao Ricardo, a produção, a equipe de vocês pelo convite, né? Nesse primeiro programa de 2021. Realmente, para mim é uma honra estar aqui falando sobre o meu propósito de vida, na verdade. E a mensagem que eu quero deixar para os telespectadores do programa Mais Longe é o céu não é o limite, tá? Porque o limite quem impõe é você, através das nossas restrições mentais, através das nossas crenças limitantes. Mais uma vez, não estou dizendo que isso que eu estou falando seja fácil, mas requer esforço, requer vontade e requer determinação. Então, desejo que vocês tenham um 2021, em primeiro lugar, com muita saúde, com uma vacina em breve e, principalmente, realizem seus sonhos, porque a vida é feita disso. Muito obrigado. E do hoje. E do hoje, né? Hoje não é da emissora aqui, hoje é outro. Então, aqui é Mais Longe. Mas que ser iluminado você é, Thiago. Muito obrigado. E assim, né? Eu aqui no meu... Sinto muito, me perdoe. Sinto muito, te amo, me perdoe, sou grato, amo, né? sou grata, tô aqui. sou grata. Gostei dessa roupa, hein? Viu só? Muito obrigada, muito bonita. né? Tô gata hoje. E aí, bom, para agradecer aos nossos parceiros, gata e modesta, porque eu inicio... Obrigada, porque eu inicio o ano modesta, como sempre. Como sempre. Aí, agradecendo os nossos super parceiros aí, Solar Anitta, Senescentes, Clube 60, Samiras Equipamentos Médicos, que eu adoro de paixão, e Concept Med, aí o nosso amiguinho, né? E, gente, muito obrigada aí pela parceria em 2020 e começando aí essa parceria com vocês em casa em 2021 e que esse seja um ano abençoado para todos nós. Que seja um ano épico aí 2021 e, gente, eu quero agradecer pessoalmente aí a Thiago e Samantha por todo o amor e toda a parceria que a gente teve em 2020 e que 2021 seja lindo para nós. Muito obrigada. Já está sendo. Então, é prazer meu, filho teu. Tô cheio de filho já. Então, que venha 2021, gente. Um beijo. Mais Longe, oferecimento Solar Anitta, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. E Clube 60, vida compartilhada e inteligente.